Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Troca de Ideias é com a Maria Fernanda da Risoto in the Bag. A Risoto in the Bag tem uma proposta diferente para a gente preparar o risoto em casa. E a Maria Fernanda trouxe muitas dicas de como deixar o risoto ainda mais gostoso. Vamos conferir? Pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda, responsável pela Risoto in the Bag. Para quem não conhece nossos serviços, a gente basicamente entrega uma bag com tudo cortadinho e já porcionado para você apenas ter a experiência de cozinhar o seu próprio risoto, mas com chances mínimas de dar errado, porque as quantidades já vão todas preparadas, o caldo já vai pronto. Enfim, é apenas colocar na panela e ficar mexendo e tomar atenção a alguns pontos. Eu faço posts sobre dicas de culinária, principalmente de risoto, mas vou falar aqui os pontos que eu acho mais importantes. O primeiro é o caldo. A gente manda o caldo pronto e esse caldo ele é feito à base do mirapoá, que é basicamente salsão, cebola e cenoura e alguma erva. E aí você vai deixar aquele caldo ali com esses legumes por 40 minutos. E então a água vai pegar todo esse gosto desses legumes e vai virar um caldo de legumes. Então essa é a base pro caldo, porém no risoto de filé vai um caldo de carne, do risoto shimeji vai um caldo um pouquinho diferente. E você economiza 40 minutos, porque é mais ou menos uns 40 minutos que ele fica no fogo baixo pra água ir pegando todos esses sabores dos legumes e ficar incrível. E o caldo é o que vai dar sabor ao seu risoto, porque você vai colocando esse caldo no risoto. O caldo sempre tem que estar quente pra não demorar uma eternidade o seu risoto. Porque senão demora bastante, então ele tem que estar quente. Segundo ponto é a panela. A panela não pode ser muito grande a ponto dos grãos não se tocarem, não liberarem amido. Mas também não pode ser tão pequena a ponto de ficar tudo espremido lá dentro e você não conseguir mexer e grudar no fundo. E tem que ser proporcional ao tamanho do seu fogão, para não ter pontos frios na panela, entendeu? Outros dois pontos importantes é sobre mexer e sobre o ponto. Sobre mexer, você tem que ir sempre mexendo a hora que você adicionar o caldo. E você vai adicionando o caldo de 1 a 2 conchas por vez. Adicionou 1 a 2 conchas, vai esperar evaporar e depois vai adicionar 1 a 2 conchas de novo, entendeu? E sempre mexendo. Uma pra não grudar no fundo da panela. Assim que colocou o caldo, mexeu, entendeu? Colocou o caldo de novo, mexeu de novo. Pra não grudar na panela e pros grãos irem se batendo no outro, isso vai fazer com que eles liberem o amido, que é o amido que deixa o risoto cremoso. Risoto não vai creme de leite, é o amido apenas que deixa o risoto cremoso. Então você vai repetindo esse processo de colocar o caldo e mexer até achar o ponto correto. E qual seria o ponto correto? Como é você, a vantagem de você estar cozinhando na sua casa, é que você deve, na verdade, ir experimentando. E quando você achar o ponto que lhe agrada, você pega e finaliza o risoto, entendeu? Essa é a vantagem. Porém, tem o ponto que a gente vê normalmente nos restaurantes, né? E eu pesquisei bastante em livros e em alguns sites. E tem chefes que usam a expressão al dente. Porém, tem chefes que falam que a expressão al dente é apenas para massa. Porém, eles falam que é quando você morde o grão de arroz e ele ainda oferece uma pequena resistência, mas ele não tá mais duro. Entendeu? Seria esse o ponto. Mas você deve ir experimentando e achando o seu próprio ponto. E é isso. Esse é o ponto certo. Pra mim é o ponto certo. Como é você que tá cozinhando, é o ponto que você comeu e falou, nossa, é esse, é assim que eu quero. Eu sempre enfatizo que o ponto é o que mais agrada a você, e aí você decide, por conta que o meu namorado, ele não gosta de sair muito comer risoto, na verdade ele quase não sai pra comer risoto, por conta que ele fala que os risotos normalmente têm essa pequena resistência, que ele não gosta. Ele gosta de um risoto quase passado do ponto, sabe? Mas como é eu que faço, a gente faz em casa, então aí a gente faz o ponto que ele gosta mais, né? Que é esse. Então, por isso que eu falo, vantagens de você que tá cozinhando na sua casa. Você escolhe o que você gosta. Quando você tá cozinhando só pra você e sua família. Então, essas são as dicas, né? E sobre o ponto, se cada um da família gosta de um jeito, cada vez que vocês fizerem um risoto, vocês fazem o risoto naquele ponto. E é isso. E agora sobre especificamente nosso risoto de shimeji. A gente pega o shimeji do Mato Fértil, então não tem nem o que falar sobre a qualidade. E foi com eles que eu aprendi a congelar shimeji. Porque eu prefiro congelar porque aí não perde, ele não murcha, enfim. E aí foi com eles que eu aprendi que a gente salteia o shimeji antes para poder conservar o shimeji e aí congela. Então todos são salteados, congelados já nas porçõezinhas. E aí vai pra vocês, ele já prontinho pra vocês colocarem no risoto. E como que eu faço? Eu tiro ele do congelador,
deixo um pouquinho fora, ele descongela super rápido. Eu coloco na panela, acabo de saltear ele no azeite e aí eu coloco o shoyu, um pouquinho de vinho tinto seco. E aí vira como se fosse um molhinho e fica incrível pra poder colocar já no risoto. E a gente também vai junto o fungo, porque nosso risoto é de shimeji com fungo. A gente usa o fungo sec, que é o desidratado. Então a gente tem que hidratar ele pra usar, então a gente hidrata ele no caldo, entendeu? Então fica o caldo com um sabor super intenso de fungo. E qual que é o sabor de fungo? É um sabor meio amadeirado, incrível. E aí a gente corta, depois dele já ter hidratado, a gente corta ele bem pequenininho e mistura no meio do shimeji, desse molhinho do shimeji que tem shoyu e vinho seco, tinto. E fica incrível, gente. E aí o shimeji já chega assim pra vocês, prontinho pra vocês usarem. Só colocar lá no risoto, entendeu? No final ele entra. E também algumas dicas de como combinar o shimeji. O shimeji ele vai super bem dentro de molho, principalmente molho, igual o que eu acabei de falar que a gente manda pra vocês pra colocar no risoto, que é a base de vinho tinto seco e de shoyu. Então tem vários desses na internet e é super fácil de fazer. E esse molho de shimeji em cima de carne vermelha fica incrível, principalmente de filé mignon, mas alcatra e contrafilé também ficam muito bons com shimeji. E um peixe que super combina com shimeji é o salmão. O shimeji só refogado com salmão fica incrível. E todas essas combinações, elas andam de mãos dadas com o shimeji, no sentido de realçar o sabor do shimeji e ficar incrível. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu venho aqui responder. Ou entrar no nosso Instagram, colocar na nossa última foto, ou no direct, ou até mesmo mandar no WhatsApp, que fica no nosso link da bio. Vocês, tá? Delícia! Obrigada, Maria Fernanda, por essa troca de ideias. Eu não conhecia muito bem como que funcionava essa novidade da Risoto in the Bag e agora ficou bem claro. Achei muito legal, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma sugestão, se você quiser mandar pra gente alguma ideia, algum assunto que você gostaria de ver aqui no nosso quadro Troca de Ideias, a gente vai fazer o possível para te atender o seu desejo. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês.